Olá, amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar, grande abraço a todos. Terminou ontem, quarta-feira, 21 de fevereiro, a sexta rodada do Campeonato Paulista da Série A4. Série A4, 14 times que vieram da Bezinha, mais Barretos e Audax que caíram da Série A3, formam a partir de 2024 a nova Série A4. 16 clubes participantes, turno único, 15 rodadas, os 8 primeiros colocados garantem classificação para a segunda fase, os dois últimos caem para a Bezinha, certo? Que agora vai ser a quinta divisão. Nesta rodada, tivemos uma mudança só no G8. O Vossen de Assis venceu o SCA Brasil lá em Santana de Parnaíba e voltou para o G8. O Nacional, que perdeu de virada fora de casa, saiu do G8. Lá embaixo, o SCA Brasil com a derrota para o Vossen foi para o G8 e o SCA Brasil voltou para a zona de rebaixamento. Que campanha horrorosa, hein? E quem saiu foi o Independente, que empatou fora de casa com o América. Enfim, essas são as novidades. Os artilheiros da competição são o Cauê, que não marcou nessa rodada 4 gols do Penapolense, e o Lucas Duarte, que marcou no empate do Quaritinga, marcou também, tem 4 gols. Esses dois são os artilheiros da competição. Aí tem uma turma grande aí com 3 gols, eu vou falando na sequência, mas o certo é que chegamos à sexta rodada e no final de semana já teremos a sétima. Mas antes da gente debater toda essa rodada, quero convidá-los a fazer inscrição no canal do Isademar, ativar o sininho, cada novo vídeo você é avisado, e pedir o seu like, sua opinião, sua informação. Me ajude a fazer aqui o canal do Luiz Ademar, né? Com principalmente as séries A1, A2, A3 e A4 do Campeonato Paulista. Bom, vamos começar então com o 15 de Jaú, que era líder. Eu estive nesse jogo, tá? Eu trabalhei no canal do Futebol Paulista, pela VIT Produções, lá da Federação Paulista, no Futebol Paulista. No YouTube, eu fui para Santos, onde fiz rodada dupla. Fiz primeiro à tarde o jogo do 15 de Jaú vencendo o Jabaquara lá na Calheira por 1-0. 15 de Jaú mantendo a liderança. E depois à noite eu fiz um jogaço. Português Santista 5, São Bento 5, um jogaço. Mas vamos falar aqui da Série A4. O jogo, Jabaquara 0, 15 de Jaú 1, na verdade merecia 0-0 pelo baixo nível técnico. Verdade seja dita. O 15 de Jaú é líder. Estava falando com os companheiros lá de Jaú que estavam transmitindo o jogo. A gente bateu um papo. Eles falaram que o time é bom, um time jovem. Terminou o jogo com o Jabaquara com 5 titulares que disputaram a Copinha. Na Copinha ganhou até do Internacional. Fez bela Copinha, né? E olha como que molecada da Copinha para o time profissional. Eu acho isso maravilhoso. O Tássio Lopes veio com um esquema de 3 zagueiros. Ele colocou o Míritz como o terceiro zagueiro e preservou alguns jogadores por causa do desgaste de 2 jogos por semana e tal. O Jabaquara ainda não tinha o Palinho, o Diego Palinho ainda machucado, né? Um time experiente que tem o Rodriguinho no comando do ataque, mas um time nada criativo. Primeiro tempo muito fraco tecnicamente. O 15 de Jaú, apesar de ser o líder da competição, não fez um bom jogo. O Alexandre no primeiro tempo e no segundo tempo, em 2 jogadas individuais, teve grande chance para fazer 1-0, né? E aí, por merecimento, para mim o 0-0 é o resultado mais justo. Mas por ter criado um pouquinho mais no final da partida, num erro grosseiro do goleiro Igor, uma bola alçada na área, a bola desviada, sobe, o goleiro sai para socar, erra. E aí o Míritz, que foi o elemento de surpresa na escalação do Tássio Lopes, de cabeça aos 44 do segundo tempo, dá a vitória para o 15 de Jaú por 1-0. O Galo da Comarca, líder, segue na liderança isolada, 15 pontos, caminha para sua classificação, embora seja a sexta rodada ainda, mas é um time que está ali, né, o tempo todo na parte de cima da tabela, enquanto o Jabaquara me preocupa. O Adriano Piemonte ou precisa de reforço, ou precisa acertar o time, enfim. Eu entendi que o Jabaquara é um time muito fraco. Eu fiquei preocupado. Tanto que ele é o 13º colocado, continua lá com 5 pontos, a 2 só da zona do rebaixamento. Tem que tomar cuidado, viu? O Jabaquara que não faz uma boa campanha, não. Na segunda colocação, continua o São Carlense, que também venceu na rodada. E olha, gente, venceu o Penapolense. Um jogo em que no primeiro tempo o São Carlense, com 2 gols do Gabriel Argentino, fez 2-0. 123 pagantes. Na Caneleira teve 216 pagantes, tá? Lá em Santos. Em São Carlos teve São Carlense. Não tem. O São Carlense eu não tenho.
Então eu não tinha em São Carlos qualquer. Mas de qualquer maneira, o Gabriel Argentino num carrinho, com jogada do Severo, fez 1-0 aos 19 do primeiro tempo, e depois o próprio Gabriel Argentino, de cabeça, chegou ao seu terceiro gol na competição, é um dos vice-artilheiros da competição, fez 2-0 para o São Carlense, e aí o Penapolense só foi descontar os 50 do segundo tempo num gol contra do Alê, né? Verdade seja dita, o Penapolense tinha mandado embora o técnico Marcos Campagnolo, na rodada passada, quando perdeu, mandou embora, e estreou Oscar de Souza, pelo que a gente viu. Precisa ver aí se precisa de reforços e tal, aquela coisa. Contratou o Penapolense, o Paulinho, aquele jogador que passou pelo Santos, pelo Flamengo, já tem 34 anos, tem uma folha de pagamento alta, mas não rendeu com o Marcos Campagnolo, e o Oscar de Souza ainda começou com um time forte, né, claro, mas começou com derrota. São Carlense 2-1. São Carlense segue na segunda colocação, 13 pontos, 2 do 15 de Jaú, a briga tá boa ali, os dois pela liderança, enquanto o Penapolense caiu uma posição, agora é o 12º, com 5 pontos, que nem o Jabaquara, próximo da zona do rebaixamento, hein? E olha que tem o Cauê, né, que é do Penapolense, que é um dos artilheiros da competição com 4 gols, mas precisa reagir, precisa mostrar serviço o Penapolense. Quem tem 13 pontos que não são Carlense é o Barretos, do Gustavo Marciano, hein? Barretos vai fazendo grande campanha, vai mostrando competência, e olha, não foi fácil não, hein? Você vai falar, quanto foi o jogo? 3-1 no Nacional. Só que o Nacional com o Paulo faz 1-0 no primeiro tempo, né? Bola na área, passe de cabeça do Vinícius Dutra, o Paulo vai lá e faz 1-0. O grande problema é que o segundo tempo, o Barretos foi para cima e teve 2 pênaltis que não dá para você contestar. O primeiro, o fuzil foi cruzar, a bola bateu no braço do zagueiro, Daniel foi lá, cobrou, empatou aos 15 do segundo tempo. No segundo também a bola na área, o Pedro Estevam, mão na bola, 2-1 para o Barretos, Daniel de novo. Aí o Pedro Estevam foi expulso, e aí o Barretos fez com o Edilson 3-1, uma virada sensacional. Também não conseguia renda lá em Barretos, mas de qualquer maneira o Barretos 13 pontos, nos critérios é o terceiro colocado, está bem classificado, e o Nacional saiu, com essa derrota saiu do G8. Vai para lá, vem para cá, vai para lá, vem para cá. Agora o time do Diego Souza está na 9ª colocação com 7 pontos, saiu, perdeu a vaga para o Vossen no G8. A Francana, 4ª colocada com 11 pontos, fez um jogaço com o Taquaritinga, hein? Jogaço com o Taquaritinga. Jogo de 2-2, dois times que vieram da Bezinha ano passado. Bruno Henrique fez 1-0 aos 30 para a Francana. O Barreto empatou ainda no final do primeiro tempo para o Taquaritinga. Veio o segundo tempo, o Eric fez 2-1 para a Francana, mesmo jogando fora de casa, 2 vezes em vantagem. E 2 vezes o Taquaritinga, agora com o Lucas Duarte, que é 27 minutos, foi buscar o empate. Lucas Duarte, aliás, fez o gol e é um dos artilheiros da competição. Ele e o Cauê, do Penapolense, tem 4 gols, são os artilheiros da competição. Aí tem uma turma grande aí com 3 gols, inclusive o Gustavo, que não fez, o Gustavo da Francana. Francana, 4ª colocada com 11 pontos, Taquaritinga caiu uma posição, mas é o 7º, tem 9. Tá ali, os dois times estão o tempo todo ali no G8, pelo menos estão mostrando para suas torcidas que tem competência para ir para a próxima fase. Acho que isso num primeiro momento é a coisa mais importante, penso eu, claro. Quem venceu, subiu 2 posições e vai bem é o Rio Branco, é o Tigre de Americana. E o Rio Branco, rapaz, acabou com a invencibilidade do único time que estava invicto na competição, que era o Audax. Foi jogar lá em Osasco. Felipe Muranga fez 1-0, né? Uma falta que foi na trave do Gui Marques. Aí o Felipe Muranga no rebote foi lá, fez 1-0. O Audax empatou com o João Vitor de fora da área no chute aos 30 do segundo, mas o Gustavo Brandão, para mim, o Rio Branco foi melhor ao longo de toda a partida. 60 pagantes só, hein? 60 pagantes no estádio. Pênalti em cima do Luan. Aos 47, o Gustavo Brandão marcou seu terceiro gol. É um dos vice-artilheiros da competição. Fez uma vitória importante para o Rio Branco. O Rio Branco caminhando aí para sua classificação, né? Tem 10 pontos. Tá ali, subiu 2 posições. Vai bem, né? Vai bem, são 6 rodadas, faltam 9 ainda, a gente também tem sempre enfatizar isso. Faltam 9, mas de qualquer maneira, o Rio Branco está ali, 5º colocado com 10 pontos. E o Audax, apesar da derrota, ele caiu para a 6ª posição, caiu uma posição, mas está no G8 também com 9 pontos. Ele tem os 9 do Taquaritinga, que é o 7º,
né? Tá na briga. E fechando esse G8, o Vossen, que foi jogar com o SK Brasil em Santana de Parnaíba. O Max Sandro tá cai e não cai lá, porque não consegue fazer o time jogar. E logo no comecinho do jogo, o Vossen faz 1 a 0 num golaço, rapaz, numa pegada do Thiago Alves, mas um golaço. Aí, no primeiro tempo ainda o SK Brasil teve algumas oportunidades, o Guilherme Vieira chegou a meter uma bola na trave. No segundo tempo, o SK Brasil foi para cima, mas aí o Lucas Alves, o goleirão do Vossen, segurou a onda e é isso que tá lá para isso mesmo, né? Vossen conseguiu uma vitória maiúscula, ele fecha agora o G8. Audax tem 9, é o sexto, Taquaritinga tem 9, é o sétimo, e nos critérios o Vossen agora com 9 é o oitavo. O SK Brasil caiu para a 15ª colocação, só 3 pontinhos, voltou para a zona de rebaixamento. Tá terrível o jogo. Vai, volta. Vai. Ao contrário do Nacional, que é lá em cima, o SK Brasil aqui embaixo. Tá preocupando o Edmilson, hein? Tá preocupando o Edmilson. O presidente, o pentacampeão com a seleção brasileira, Edmilson, tem que ficar preocupado, mesmo que esse time tá fraco. O SK Brasil tá fraco, tá largadaço. Eu achei que tá fraco, enfim, é só uma opinião. Nacional que perdeu é o nono com 7. E o América chegou a 7 em novo empate. O América gosta de empatar também, hein? Empatou dentro de casa no primeiro tempo. O Independente para mim foi melhor. E depois numa bola na mão do Bruno Teixeira, pênalti, o Rian fez 1 a 0 no primeiro tempo. O Independente uma vitória no primeiro tempo. Depois, o América, segundo tempo, foi para cima. 145 pagantes só em São José do Rio Preto. Até que o Clebinho, cobrando falta, fez 1 a 1. O América foi para cima, tentou virar. Mas o Vitinho no final do jogo foi expulso, o América perdeu um jogador e 1 ponto para cada um. Para o Independente, 1 ponto foi bom, que ele foi a 4, saiu da zona de rebaixamento e empurrou o SK. Para o América, ele continua na 10ª colocação, 7 a 2 do G8, tá ali, brigando mais pela parte de cima do que pela parte de baixo, o que num primeiro momento é importante. Quem também gosta de empatar, a gente tá brincando aqui, gosta de empatar, é o União Barbarense, rapaz. E foi empatar com o Lanterninha Joseense, que não tá jogando em São José dos Campos, tá jogando em Guaratinguetá. E empatar depois de marcar 2 a 0. Na verdade, o São José, não, o Joseense, jogando fora de casa, né, campo neutro, aquela coisa toda, lanterna, trocou de treinador, toda aquela situação. Em 6 minutos do primeiro tempo, estava 2 a 0 pro Joseense. Fernandinho 1 a 0 aos 3 e o Dioran 2 a 0 aos 6. Rapaz! Mas ainda no primeiro tempo, aos 29, Vitor Felipe empatou para o União Barbarense. O Cauã fez 2 a 1 aos 29, o Vitor Felipe. E o Cauã 2 a 2 aos 45 do segundo tempo. O segundo tempo vai ser eletrizante. Pelo contrário, aí o time foi muito pegado e tal. Ficou nos 2 a 2. Pontinho que não foi bom para o Joseense, continua na lanterna com só 2 pontinhos. E não foi bom por Barbarense, que está na 11ª colocação com 6 a 3 do G8. Não consegue embalar o Barbarense mesmo diante do Lanterna. E o Lanterna não consegue reagir, né? É uma situação preocupante. Com 5 vem o Penapolense que perdeu, o Jabucara que perdeu tem 5 também, o 13º, o Independente que empatou é o 14º com 4, e lá embaixo então SK com 3 e Joseense com 2. Essa é a situação. Cauê do Penapolense e Lucas Duarte do Taquaritinga tem 4 gols. Aí você tem o Vinícius Caveira do América, o Daniel do Barretos, o Gustavo da Francana, Douglas Santos do Nacional, o Gabriel Argentino do São Carlense, Gustavo Brandão do Rio Branco e o Rafael Lucas do SK Brasil, todos com 3. Essa é a briga pela artilharia. E finalizando o nosso vídeo da Série A4, a 7ª rodada é final de semana, hein? A gente tem 3 jogos no domingo e 5 jogos no sábado. Vamos começar com sábado, dia 24 do 12, 3 da tarde, no campo do Nacional, Nacional e União Barbarense. 2 times que estão fora do G8, mas que estão ali pensando em entrar. Então é jogo que eles têm ambição de G8. 15 horas, Nacional União Barbarense. 16 horas de sábado, Penapolense e Jabaquara. Olha que situação. 2 times que também estão fora do G8, mas com 5 pontos estão mais próximos da zona do rebaixamento. Então quem vencer esse jogo já dá uma afastada e aí quem sabe até cola no G8. Penapolense e Jabaquara. 16 horas em Osasco, Audax e São Carlense. 2 times de G8. Audax o 6º colocado, São Carlense o vice-líder. Jogão. 19 horas, Barretos e América. Barretos, 3º colocado, tranquilão lá, jogando com o apoio da sua torcida no Fortaleza, diante de um América que, se vencer, pode entrar no G8. Bom jogo também. Em Limeira, 19 horas de sábado, o Independente, tentando se afastar da zona do rebaixamento, pega o Taquaritinga, que está ali dentro do G8. Jogo importante para os dois, para os extremos da tabela.
Domingo, os 3 jogos de domingo. 10 horas da manhã em Assis, o Vossen, que acabou de entrar no G8, é o oitavo, contra o líder 15 de Jaú. É a briga do G8, o primeiro contra o oitavo, lá em Assis, Vossen 15 de Jaú. 10h30 de domingo, Francana e Rio Branco. Duelo tradicional, 2 clubes que já disputaram o Paulistão. A Francana é a 4ª colocada dentro do G8, o Rio Branco é o 5º. Olha que legal, que jogaço em Franca, Francana e Rio Branco. E às 3 horas de domingo, em Guaratinguetá, o Lanterninha Joseense encara o vice-lanterna Isca Brasil. Olha que briga de cachorro louco. Se o Independente ganhar, tem que torcer para o Penapolense, né, o Jabaquara ali, alguém perder. Quem vencer ali pode sair da zona do rebaixamento. Mas é um duelo maluco. Joseense e Isca Brasil fecham no domingo às 3 horas. Um jogo que é o risca-faca. E a gente acompanha e eu venho na próxima segunda-feira esmiuçando toda essa 7ª rodada da Série A4 do Campeonato Paulista. É isso aí, forte abraço a todos. Até lá!